Voltamos com o Semana Esportes ao vivo para você aqui pela TV Semana. E a gente nesta quinta-feira com muitos assuntos para serem abordados, claro, para que você possa ficar bem informado assistindo ao nosso programa. Um abraço para o Pedro Marreta, né? A gente manda todo dia, porque ele está sempre nos acompanhando. E obrigado aí pelo carinho da audiência. O meu amigo Mariano Gil também, que é exemplo do Marreta, nos acompanha diariamente, né? Grande botafoguense, tá ligado mais uma vez na programação da TV Semana. E a gente agradece pelo carinho da audiência. Lá no Bar do Laércio, o meu amigo Raniel, com toda aquela turma bacana, né? Uma turma que sempre nos assiste, os cruzeirenses, sobretudo, né? Que ficam no Bar do Laércio, estão nos acompanhando. Mas tem o nosso amigo Antônio, né? O Tonho, lá da lanchonete, e o seu irmão Fabiano, essa dupla é dupla de atleticanos e que também sempre prestigiam a programação da TV Semana. E tem o Rafael, né? Aquele grande homem de 1,50 m de altura, né? E sempre nos prestigia, né? É um pequeno grande homem, um grande torcedor do Clube Atlético Mineiro. André, um abraço. Abraço aí para o sargento, né? O sargento Rogério Honório, que mandou para você, Jorginho, uma pergunta hoje, mas como o meu celular estava descarregando a bateria, eu trago amanhã, né? Deve estar nos acompanhando em casa agora. Uma perguntinha básica aí sobre o patrocínio aí da Caixa em cima dos clubes mineiros, entendeu? Eu te mandou uma pergunta hoje. Ô André, tá já havendo algumas críticas, né? A peça é que o governo, né? Ele não tem que patrocinar equipes de futebol profissional. Especificamente aqui em Caratinga, na lei orgânica do nosso município, que proíbe que o município patrocine futebol profissional, e sim as categorias amadoras. A questão é que a Caixa, ela hoje, ela é um banco em que pese ser do governo, mas ela também busca lucro, né? Ela é para fins lucrativos também. Independente. E a Caixa ela tem a necessidade também de fazer o seu marketing, né? E ela está buscando, através do esporte, através especificamente do futebol, né, profissional, a vender também o seu produto. Eu acredito que, eu tenho algumas dúvidas, eu não tenho um juízo formado também em cima disso, não. Tenho algumas dúvidas, mas acredito que o departamento jurídico da Caixa, o departamento de marketing da Caixa, esteja aplicando, né, essas verbas de forma correta e que isso tenha trazido lucros, né, para a Caixa. Claro. Que automaticamente será revertido para o cidadão brasileiro. Mas, ao sargento Honório, a pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, esse grande, né, profissional que nós temos em Caratinga, da nossa gloriosa Polícia Militar, profissional exemplar, né, que sempre com dignidade, né, presta grande serviço à nossa cidade. Eu também não tenho um juízo formado ainda quanto essa coisa de entidades governamentais investir também, né, em publicidades, em times de futebol ou qualquer coisa que seja de iniciativa privada. Nós temos, por exemplo, atualmente a Petrobras, né, que por muitos anos patrocinou o Flamengo, patrocinando agora clubes da Argentina, né? O River Plate, por exemplo, é patrocinado pela Petrobras, né? Logo a Petrobras, né, que você vê a voltas aí com denúncias e mais denúncias de corrupção e coisas do gênero. Bom, é o seguinte... Perdeu espaço aqui no Brasil, por causa do Lava Jato, agora tem que lavar lá fora. Mas já tem um certo tempo que agora Petrobras patrocinava o River, né? Também nessas coisas, né? Isso tem que ser revisto mesmo, tem que ser feito questionamentos, né? Tem que existir um debate. Não é iniciativa privada, né? São estatais justamente. Que estão, na verdade, é o seguinte, estão entornando dinheiro no futebol, porque não é pouco dinheiro, né? É muita grana. É muita grana. Só lembrando aí que o sargento Honório, né, é claro, cruzeirense, e a gente não poderia deixar de falar, mandar um abraço para ele. Bom, é o seguinte, o Galo Mineiro, né, já voltou para o Brasil, já fez festa sobre a conquista aí da Florida Cup, né, já apresentou o troféu, a gente já trouxe aqui no programa e vem trazendo desde segunda-feira depoimentos de atleticanos, né, de jogadores, falando dessa conquista, e não é que tem time que está lá até hoje jogando pela competição, que o Galo já deu até volta olímpica, né, pois é, nós tivemos ontem o jogo entre o Fluminense e o Internacional, para cumprir tabela aí pela Florida Cup, né? Esse torneio da Flórida, e o Inter venceu o Tricolor por 1-0. Vamos botar no ar o gol aí, o Internacional bateu o Fluminense por 1-0 e terminou em segundo lugar no torneio da Flórida, né? O gol foi do Sacha, e o Sacha com esse gol, né, garantiu a vitória e o vice-campeonato, empatando com o Bayer Leverkusen, né? E o Colorado então teve a mesma pontuação do Bayern, né? E a gente vai trazer, tá aí para você, ó, o lance com o gol marcado pelo Sacha, que repito que foi o gol da vitória do Inter sobre o Fluminense, né? O Galo foi campeão de forma antecipada, né? E obviamente, Jorginho, se fez necessária, né, o cumprimento de tabela, porque senão
ia ficar um negócio bagunçado, né? Não dá para cogitar que se conclua uma competição, ainda que seja um torneio amistoso, sem que todos os seus jogos sejam disputados. Não é isso, Jorginho? Sim, a verdade é que essas equipes estão cumprindo ali, né, os seus contratos, né, o que foi previsto em regulamento, e mostrando, né, para o futebol, né, americano o que tem de melhor no futebol brasileiro e também, né, no futebol do mundo. Você veja bem que são partidas com grandes equipes, com grandes clubes, né, e o Ronaldo Fenômeno, né, que é um dos donos, né, dessa competição também, né, donos de um time dos Estados Unidos, está feliz da vida porque a Florida Cup ganhou realmente notoriedade, né, não só aqui no nosso país, mas em todo o mundo. Né? E o Galo Mineiro não só foi campeão, como já foi convidado para participar da competição do próximo ano, né, em 2017. A competição será realizada novamente e o Galo, que é o atual campeão, né, vai novamente também disputá-la. André, quer falar de uma vez ou eu posso chamar o Corinthians aqui? Não, falar, né? Por exemplo, o Atlético desembarcou sem mostrar o troféu. O troféu, não sabe para onde foi o troféu. Agora, você me fala aí que o Fluminense empata com o Bayern Leverkusen, você vai ter que dividir o troféu no segundo lugar? Não, não é dividir troféu. Os dois ficaram na segunda posição. Mas é outro torneizinho complicado. Eu falei que vou dividir troféu. O regulamento desse torneio tem que mudar para o ano que vem, porque o jeito que está muito confuso. Bom, é o seguinte, quem também esteve em campo foi o Corinthians e venceu por 3-2, né, o Shakhtar Donetsk, que é um time recheado de brasileiros, né? E o Timão venceu por 3-2, né? O Tite aproveitou para fazer algumas mudanças e a gente vai trazer esses gols também do cumprimento de tabela do Corinthians, dessa vitória do Timão sobre o Shakhtar, né? O Corinthians manteve um padrão, né? Mas sofreu por alguns minutos, né? Ainda que tenha tido uma atuação mais segura. O Timão venceu o Shakhtar por 3-2 e mostrou evolução no segundo jogo do ano. O Tite deixou os titulares durante 70 minutos, né? E mesmo assim, por um determinado momento, o time foi pressionado. Agora o Romero foi muito bem, né? E no primeiro tempo o Corinthians apresentou muita disposição e o Timão acabou então vencendo o seu compromisso. O Romero marcou o gol, né? E o Corinthians encerra a sua participação nesta competição com vitória, né? Vencer, claro, é sempre bom, é sempre importante. Não é isso, André? Olha, eu estou preocupado como brasileiro, né, que a gente torce para os brasileiros na Libertadores, após o desmanche do Corinthians. Embora que venha alguns reforços aí, está sendo já pré-divulgados, sinceramente a defesa do Corinthians e o meio de campo está complicado, viu? Esse time de Tchaka aí, Tchalka, fraco também. Shakhtar Donetsk. Tchalka, é toda a Ucrânia mesmo. É fraco também. A defesa o Schalke é da Alemanha. A defesa dele é muito vulnerável, entendeu? Agora, no segundo tempo, por isso, achando que estava com 3-1, já tinha ganhado a partida, tomou o segundo gol, e por muito pouco, se não fosse o goleiro Cássio, o jogo terminava 3-3, porque tomou um sufoco violento, viu? Muito bem, o Galo ficou em primeiro, então, como já falamos várias vezes aqui, e a gente vem falando desde segunda-feira, né, o Bayern Leverkusen ficou na segunda posição, e, enfim, né, graças a Deus acabou esse torneio também. Já está cansando esse torneio da Flórida, né, Jorginho? Diga lá. Eu acho interessante é que nós, brasileiros, nós temos, né, essa coisa de querer denegrir nós mesmos, né? Porque quando se vence uma equipe lá de fora, a equipe que é fraca e é ruim. Quando se perde, é que o nosso futebol está em baixa, que eles estão primeiro no mundo, que eles são os melhores, que eles entendem mais do que a gente. E o que acontece é o seguinte, esse é um torneio, sim, as equipes brasileiras, quanto as da Europa e a lá da Alemanha, que foram para lá, Ucrânia. Na verdade, as brasileiras foram para uma pré-temporada, né, fazer um tipo de treinamento, já iniciar os seus trabalhos para as competições aqui em 2016. É lógico que se vai ter disputa, uma grande equipe ela tem que entrar para vencer. Foi o que fez o Clube Atlético Mineiro e o que tentou fazer as outras equipes. Guardando as devidas proporções, é lógico que o futebol brasileiro, ele sempre superou todo o futebol mundial. Nós somos os melhores do mundo, tanto é que nós temos 5 conquistas. Então, nós temos que sim procurar valorizar o nosso futebol, criticar cobrando, criticar exigindo o melhor, porque nós temos que ser sim os melhores do mundo. Não vamos querer também denegrir o nosso futebol. Ganhou a outra que não presta. Perdemos é porque o outro é que é o melhor. Ah, não é bem assim. Jorginho, esse time está no 4º ou 5º lugar do campeonato alemão.
Ele já iniciou a pré-temporada dele bem O adiantado. Cruzeiro, que é um grande clube no futebol brasileiro, ficou em 8º lugar no futebol brasileiro. Nem por isso o Cruzeiro é ruim. Depois eu falo que é professor de educação. Não estou interrompendo. Estou te dando. Eu não deixei eu concluir. Eu quero dizer para você o seguinte. Conclua, André. Ele já está no andamento do Campeonato Alemão, está em 4º colocado. A lógica dele do futebol é que ele deveria ter um desenvolvimento muito maior que os times brasileiros que estão iniciando essa temporada. Então nem a metade dos músculos dos jogadores brasileiros estão presos ainda. Falou e perdeu as duas partidas para o brasileiro, perdeu fácil. Então, quer dizer, é um time relativamente fraco. É isso que eu quis dizer. Bom, é o seguinte... Você vê, o time é fraco, está em 4º lugar no campeonato alemão. Pois é fraco. Então, que é um campeonato difícil. Então, o time ganhado do brasileiro... E o Cruzeiro, que ficou em 8º no brasileiro, que é um futebol acabou, quebrado. Então, o Cruzeiro é o quê? Então, Jorginho, presta atenção, Jorginho. O Corinthians está todo desmanchado. O Corinthians está todo desmanchado. O Corinthians está todo arrebentado. Mas esse Corinthians aí, André, é o Corinthians que a gente vai ter pro ano todo. Olha. Não, mas vai chegar reforço. Aí que vê o dia. Ele conseguiu perder o Corinthians totalmente arrebentado. Jogador vendido. É um time fraco mesmo. Jogador vendido não é desfalque, André. Jogador está vendido, acabou. Não. Esquece desse Corinthians todo desmanchado que vocês estão falando, porque no ano passado o Corinthians perdeu o Sheik, perdeu o Guerreiro, falavam que era um desmanche no Corinthians. O Luciano, que sofreu a fratura. Luciano, o Guerreiro, o Sheik, perdeu. E foi campeão. O lateral esquerdo saiu, o lateral direito foi vendido. Ganhou o conjunto. O que acontece? O Corinthians foi campeão brasileiro. Eu não vou nessa do Corinthians tem desmanche, não, porque é um grande time, tem plantel e tem elenco, e está renovando. O ano passado, o Corinthians foi desmanchado e foi o campeão brasileiro. Bom, vamos para o intervalo então. Né? O debate, obviamente, vai se acirrar ainda mais. A segunda parada de hoje aqui no nosso programa, na volta, vamos destacar os amistosos de Palmeiras e São Paulo. Né? As duas equipes estiveram em campo ontem e fizeram amistosos, né? Primeiros jogos aí do ano desses dois times, já pensando na temporada, é claro. E ainda hoje tem Cruzeiro, né? Cruzeiro vencendo também seu compromisso no Espírito Santo. Tem Galo Mineiro, tem muita coisa bacana aqui no nosso programa, que faz mais uma rápida pausa e volta já já.